Bom, nós estamos começando hoje uma sequência de 4 domingos, 4 pregações, que tem a ver com um único tema. Eu não quis dizer o tema nem no domingo passado e nem no WhatsApp, quando eu mandei a mensagem para vocês. Não é para fazer suspense, nada disso não. É porque eu percebo que algumas pessoas não compreendem a extensão desse assunto. E eu tinha certeza de que se eu falasse o tema, algumas pessoas iam restringir, achando que tinha a ver com um braço desse tema, que normalmente as pessoas confundem e acham que ele é o próprio tema. O tema é missão. Missão. Quando eu falo missão, eu tenho quase certeza que na mente da maioria, ou pelo menos de uma grande parte, pensa-se logo em missionários na África, ou missionários na Índia, ou missionários fora do Brasil, ou aqueles WhatsApps que a gente recebe de vez em quando: orem pelo missionário porque os muçulmanos estão invadindo a casa dele e vão matar os filhos e etc. Quando se fala em missão, a gente pensa naqueles missionários que de vez em quando vêm aqui na igreja. Aqui eu não me lembro de ter vindo nenhum ainda, aliás, veio uma vez na época do Mercury, e conta como foi a vida missionária dele no campo. Então, missão sempre faz a gente pensar nisso que, na verdade, é um aspecto da missão. Na verdade, os teólogos chamam isso de missão transcultural. Ela tem que ter um nome para se desmembrar do nome missão, que é algo muito maior. Então, quando alguém se levanta numa comunidade local e diz assim: o Senhor me chamou para ir pregar para outras nações, glória a Deus, aleluia, eu sonho que um dia isso ainda vai acontecer, que a gente vai enviar muitos missionários. A gente hoje não tem tido estrutura para isso, mas eu nunca canso de orar pedindo a Deus que nos estruture para enviar alguém para outras nações. Então, quando alguém se levanta e diz: tenho um chamado para ir pregar o evangelho em outras nações, o nome disso é missão transcultural. Então, é esse o nosso assunto? Não. Como eu já disse, eu tenho orado por isso e pedido a Deus que um dia nos capacite. Eu pretendo um domingo inteiro falar só sobre isso, mas vai chegar o dia. O assunto hoje não é missão transcultural. Muito embora, ao longo desses 4 domingos, a gente vai falar também sobre ela. Mas o assunto aqui é um tipo de missão que eu cheguei a dizer no domingo passado, que você não pode se dizer cristão sem entender isso. Gente, às vezes eu digo essa frase aqui, e não é para chocar não, é porque é o que eu acredito. Tem alguns assuntos no Evangelho, esse é um deles, e eu já disse isso em relação a outros, que se você não compreender, você não pode se entender como cristão. Então não pense que eu falo isso para chocar, eu falo isso porque eu acredito nisso. Tem certas coisas que você precisa entender para se dizer um cristão. Essa é uma delas. Aliás, tem uma frase que eu preparei e depois eu mudei, que eu não tive coragem de dizer ela porque eu não achei base bíblica. Tem uma frase que eu preparei para colocar aqui no telão, nem vai entrar, porque eu falei: não tenho base bíblica, eu não vou botar. Mas a frase seria assim: se você não entende sobre missão ou não tem uma missão, você não é cristão. Vocês estão entendendo que eu não estou dizendo essa frase, né? Eu pensei em colocar ela. Essa frase, na verdade, eu estou parafraseando um cara chamado Charles Spurgeon, que disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Essa frase é muito conhecida no meio teológico. Ou você é missionário ou você é impostor. Ele quer dizer que todo cristão, se não tiver uma missão dentro do seu coração, ele não é cristão. Eu fiquei com vontade de botar essa frase no telão, mas aí ontem eu fiquei pesquisando um texto bíblico que me desse essa certeza. E eu olhei, li, reli, eu li quase Romanos todo e falei: não
não vou botar. Aí eu mudei a frase. Se eu achar algum texto daqui até o último domingo, eu coloco ela. Eu mudei a frase, e essa eu consigo provar biblicamente. Se você não entende sobre missão, ou se você não tem uma missão, tem algo muito errado com você. Melhorou, né? Não vou ter coragem de dizer que você não é crente, mas tem alguma coisa muito errada com você. Pausa. Bruno, eu acho que Bruno foi para o banheiro já, não? Já está no banheiro. Você está aqui, Bruno? Eu acho que vou querer você aqui perto de mim hoje, porque hoje eu estou assim, sei lá, meio romântico. Precisando de fundos musicais. Eu queria... Bruno, faz um fundo musical aí para pensamento, para a pessoa pensar na vida dela. Autopensamento. Faz um fundo aí. Eu quero que você pense por 1 minuto. Isso. Você ouviu a minha frase. Se você não sabe o que é missão, ou se você não tem uma missão, tem algo muito errado com você. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e descobrisse se tem algo muito errado com você. Como? Eu quero que você olhe para dentro de você e descubra se você tem uma missão. Se você conhece alguma missão que você tenha. E eu estou falando de reino, obviamente. No reino de Deus, você tem uma missão? Você tem uma missão que você tem assim uma convicção de que Deus te chamou para cumprir? Minutos para pensar. Pensou? Talvez você tenha descoberto que tem algo muito errado com você. Talvez não. Pode abrir os olhos e volta aqui. Bom, se eu estou dizendo para você que se você não tem uma missão, tem algo muito errado com você, você precisa entender isso, não precisa? Talvez você se enquadre, inclusive, numa segunda classificação. Talvez você até saiba que tem, mas não está cumprindo ela. Continua tendo algo muito errado com você. Compreendeu? Bom, para arrumar isso na sua cabeça, para te mostrar a importância desse tema e para te explicar por que é que esse tema será falado por 4 domingos. E como eu disse, nós pregamos sobre missão na CCR nesses 7 anos. Uma vez, quando a gente fez aquele estudo de 16 temas, não sei se vocês lembram, um deles era missão, mas era uma pregação. Nós nunca fizemos um estudo na história da CCR sobre missões. Esse estudo terá 4 domingos, eu quero mostrar para vocês o que será discutido em cada um deles. Primeiro, que é o de hoje. Coloca aí, por favor. O tema de hoje é o que é a missão. Ou qual é a missão. Vamos falar sobre isso hoje. E aí eu quero lembrar vocês que normalmente quando a gente faz esses estudos, não é aquele momento em que as pessoas vêm aqui na frente, chora e tal. É um momento de instrução. Eu falo isso, mas às vezes o Espírito Santo surpreende, vocês sabem, né? Mas é só para você não ficar assim, com aquela expectativa de que eu quero transmitir para vocês ensino, sabe? Convicção, parâmetros. Eu quero que vocês saiam daqui com um entendimento a respeito desse assunto. Instrução a respeito desse assunto, amém? Então, o que é a missão é hoje. Segundo, domingo que vem. Não, tem uma coisa errada aqui. Tira um. Tá, deixa um aí. Então, o primeiro é o que é a missão. E no domingo que vem é qual é a minha missão. Hoje você vai entender o que é ela no contexto geral. Domingo que vem, se você ainda não sabe, você vai descobrir qual é a sua missão. Terceiro, no terceiro domingo, como eu cumpro a minha missão?
No terceiro domingo, você já sabe o que é a missão, você já sabe qual é a sua missão, e você vai aprender como que você cumpre a sua missão. E no quarto, como eu sei se a minha missão está sendo cumprida e o que acontece comigo se ela não estiver? Deu para entender? Quarto domingo, como eu sei que a missão está sendo cumprida e o que acontece comigo se ela não estiver. Pode tirar. Isso aí a gente vai seguir ao longo dos domingos. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler 10 textos curtos. Estudo bíblico tem que ter Bíblia. Nós vamos ler 10 textos. E esses textos que nós vamos ler, eles foram separados de Gênesis a Apocalipse. Eu separei os textos em cadeia, em sequência. Esse texto, um após o outro, vai ter uma lógica que eu quero construir na sua mente. O primeiro texto que eu quero que você leia é Gênesis 1:1. É o primeiro texto da Bíblia. É a primeira coisa que é escrita quando você abre a sua Bíblia. Gênesis 1:1. Coloca aqui, por favor, Guilherme Mateus. Quem achou diz amém, quem não achou, não precisa nem dizer amém. Quem achou, acompanha, quem não achou, olha no telão. Diz assim: no princípio criou Deus, melhor, está na versão NVI aí, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Diz glória a Deus, irmãos. Amém. Deus criou os céus e a terra no princípio. Continua. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vocês lembram desse texto, né? Continua. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Continua. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Vai. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Esse é o primeiro texto da Bíblia, fala da criação. Isso fala do começo de tudo. Por que você saiu hoje de casa de manhã e sentou aqui? Porque um dia Deus criou tudo. Um dia Ele disse, haja luz. O que você tem que começar a perguntar é por que Ele fez isso. Porque, preste atenção, eu não sei você, mas eu já cheguei a perguntar por que Deus criou o mundo depois de ter começado a pensar nas minhas contas a pagar. Você não entendeu? Eu explico. Crise financeira, uma época da minha vida, eu olhando e dizendo assim, meu Deus, eu não consigo pagar minhas contas, o que é que está acontecendo comigo? E um sofrimento, e uma agonia, e aí eu olhava para o lado e falava, caramba, eu tenho que sustentar meus filhos, como eu faço isso? E uma crise. E aí eu começo a me perguntar, Senhor, por que as coisas são tão difíceis? Senhor, por que o mundo é tão complicado? Senhor, aí você começa a embarcar numa crise que vai indo numa direção existencial. Senhor, por que as doenças? Senhor, por que o sofrimento? Senhor, por que a fome no mundo? Senhor, por que o Senhor nos criou? Então você começa com uma conta de luz e acaba em Gênesis. Haja luz, né? Deve ter alguma coisa a ver. Nada a ver, esquece. É porque em algum momento da sua vida você vai acabar tentando voltar para a origem e perguntar por que tudo isso acontece, ou por que Ele começou esse negócio, por que Ele criou a gente, por que Ele me criou. E aqui em Gênesis está dizendo só que Ele criou. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Agora eu quero que você veja aí, coloca aí por favor. Gente, eu não vou ficar olhando mais para lá, que eu quero acompanhar aqui a minha sequência, vocês leiam lá atrás de mim, tá? Abra aí em João, capítulo 1, versículo 1. Já apareceu aqui? Já está aqui? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é um livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. O primeiro capítulo também, coincidentemente, que João está explicando como que aquele Gênesis que você leu aconteceu. O que João está dizendo, você já leu que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então deixa eu te dar outra informação. Tudo isso quem fez foi Jesus. Foi Ele quem criou, nada foi feito sem Ele. Porque quando a gente lê lá Gênesis 1, diz assim, Deus, o Espírito Santo pairava sobre a face da terra. Se você estava no último estudo bíblico, você vai lembrar que Deus são três. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus já estava lá criando todas as coisas. Então foi Jesus quem criou o jardim. Se você ler, deixa o texto aqui por favor. Se você ler esse texto, você consegue concordar comigo? Que foi Jesus quem criou você, que foi Jesus quem idealizou você, foi Jesus quem criou o dia, a noite, fez separação entre luz e trevas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Foi Jesus quem estava lá. Então agora, eu quero fazer uma ilustração que eu sempre faço, para você compreender, e sempre estar se perguntando aí, Samuel, o que isso tem a ver com a missão? Você está falando de começo do mundo? Você está falando de criação do universo? O que isso tem a ver com a missão? Calma aí. Você começa a entender agora o seguinte, eu quero que você viaje comigo. Você pode viajar comigo agora? Música para a gente viajar na criação do mundo. Toca mesmo aí, vai. Então, música do Big Bang. Só um pouquinho mais baixo. Você tem que imaginar assim, quando você lê a Bíblia, você pensa assim, Deus criou o mundo, disse haja luz. Não, peraí gente, vamos viajar. Você tem que imaginar uma terra sem forma e vazia, está imaginando? Não tem nada, não tem carro passando na rua, não tem casas, prédios, vazio, só tem água. Aí você vê o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. E cadê Deus? Onde é que estava o Pai nessa hora? Onde é que estava Jesus nesse momento? Eles estavam passeando juntos sobre as águas? O que é que estava acontecendo? Bom, a Bíblia não conta, a Bíblia não diz. Mas eu quero imaginar junto com você. Eu gosto de imaginar a criação assim. E aí, quando eu começar a contar essa historinha, você vai começar a vir textos bíblicos na sua mente. Combinado? Imagina Jesus lá, sei lá, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, imagina Jesus na beira. Jesus está sentado lá, na beira. Não sei se tinha beira, mas é ficção. A ficção é minha, eu boto a beira onde eu quiser. Jesus estava lá na beira, não tinha pedra ainda, mas vou botar uma pedrinha. Jesus pega uma pedrinha e joga no lago. Pensando. Não está na Bíblia isso, viu? Por favor, pelo amor de Deus. Essa é a ilustração. Aí Jesus estava lá pensando. Olhando aquele nada. Olhando para o nada. Não tinha nada. Aí Jesus tem uma ideia. Jesus fala assim, tive uma ideia. Vou criar alguém parecido comigo. Eu vou criar alguém que possa viver comigo, se relacionar comigo. Amei essa ideia. Jesus se levanta da beira e fala, gostei dessa ideia, vou criar uma coisa, vou chamar de homem. E também vou criar uma parceira para ele, vou chamar de mulher. Eu vou criar um ser humano. Vai ser muito legal. Eu vou construir um lugar para esse ser humano ficar. Já sei, eu vou construir um planeta. Eu vou construir um planeta onde vai ter árvores, onde vai ter comida para esse ser humano. E eu vou construir uma casa para ele, vai ser um jardim, eu vou chamar de Jardim do Éden. Aí Jesus se empolga com essa ideia.
Aí eu imagino Jesus indo chamar o Pai e o Espírito Santo para conversar. Pai! Não foi assim. Ficção. Pai, eu tive uma ideia. Nós vamos expandir a nossa família. Nós vamos criar um ser parecido com a gente, igualzinho a gente. E nós vamos amá-los e eles vão nos amar. E nós vamos mostrar o universo para eles, o multiverso para eles. Nós vamos fazer uma coisa muito legal. Aí eu fico imaginando o pai perguntando assim, mas filho, peraí. Como é que vai ser essa pessoa? Nós já temos os anjos. Os anjos, a gente manda para lá, manda para cá, eles... Não, pai, esse é diferente, eles vão ter vontade própria. Essas pessoas, elas não serão como os anjos. Elas serão inteligentes como nós. Elas terão poder de decisão como nós. Pai, vai ser uma coisa legal. Aí o Espírito Santo fala, filho, você parou para pensar numa coisa? Se essas pessoas vão ser como nós, te escandaliza eu dizer isso, que vamos criar alguém como nós? Você não está esquecendo do texto bíblico que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Oh, glória, isso é bom de Bíblia, hein? Amém. Agora, o Espírito Santo fala, você parou para pensar numa coisa? Se você vai dar autonomia para esse povo, se você vai criar um ser que tem poder de decisão, eles podem decidir querer ficar com a gente e podem decidir ter a vida própria deles. Você está preparado para isso, filho? E tem mais, esse povo que você quer criar, essa pessoa, esse ser que você quer criar, se ele vai ser como nós, ele vai ter poder de decisão. A gente sabe que o bem e o mal, eles podem inclinar para o lugar do mal e não escolher o lugar do bem, que é onde nós estamos. Você está preparado para isso, filho? E o Espírito Santo fala assim, olha, eu já estou vendo, que o Espírito Santo tem o dom de revelação, você sabe, né? Ele, né? Estou vendo, essas pessoas vão errar, elas vão pecar. E depois que isso aconteceu, o que a gente faz? Sabe o que vai acontecer? Eles vão se distanciar da gente, eles vão ficar longe. E aí depois, filho, só vai ter um jeito de a gente restaurar eles. Só vai ter um jeito de a gente se igualar a eles. Um de nós, eu já estou vendo tudo, vai ter que se desprender da nossa glória. Vai ter que deixar de ser Deus por algum instante. Vai ter que ir lá conversar com esse povo. Vai ter que ir lá dizer a esse povo que nós os amamos. E para nós largarmos a nossa natureza divina, vai ser muito complicado. Aí eu fico imaginando o pai baixando a cabeça, o Espírito Santo dizendo, a ideia é boa, mas ela pode não dar certo. Porque nenhum de nós vai querer morrer por isto. E aí eu vejo Jesus dizendo assim, eu morro. Pai, eu gostei tanto desse povo que eu criei aqui na minha cabeça. Eu gostei tanto desse ser que eu idealizei, que eu morro por eles, se preciso for, mas eu quero ver esse povo nascer. Talvez seja por isso que a gente não consiga entender Apocalipse, que diz o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, porque talvez ele queira dizer que Jesus decidiu morrer antes da fundação do mundo. E aí o pai devia perguntar assim, filho, você tem certeza disso? Você tem convicção que você vai abrir mão da sua glória, que você vai se esvaziar completamente, para se tornar um como eles? Você sabe, nós vamos ter que deixar você lá, e esse povo vai te matar. Você vai ter que ficar na barriga de uma mulher, e em alguma hora você vai ficar vulnerável. Mas pai, não dá mais, eles já estão no meu coração. Sabe, Edson, eu creio que quando Jesus estava tendo esse diálogo com o Pai, porque Jesus é poderoso, ele não é igual a gente que só consegue pensar, sei lá, em 5 pessoas ao mesmo tempo no cérebro. Jesus, ele consegue pensar em bilhões ao mesmo tempo. É como se ele dissesse assim, Pai,
não dá mais para Edson não nascer. Eu já idealizei ele na minha cabeça. Ele tem que nascer, agora ele tem que nascer. Não dá mais para Beatriz não existir, porque na hora que eu estava jogando aquela pedrinha no lago, Beatriz veio na minha mente. Então eu quero. Então eu não sei se você percebeu, mas antes mesmo de Jesus criar a mim e a você, Ele já tinha uma missão. Porque essa história não se resolvia com estalar de dedos. Pum! Verônica, Priscila, Consa, tu, apareceu. Essa história foi demonstrado um trajeto que teria que se passar. E quando você vislumbra esse trajeto, Jesus passou a ter uma missão. A missão de Jesus você pode resumir com criar o universo. E depois de criado, ver o universo entrar em colapso. E depois do universo entrar em colapso, vir nos salvar. E para quê? Para cumprir o projeto inicial, que é viver comigo e com você eternamente no novo céu e na nova terra. Essa é a missão de Jesus. Coloca o próximo texto aí para a gente entender. Tiago capítulo 1, versículo 18, diz assim: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Esse texto é muito lindo. Por sua decisão, isso aqui não parece explicar essa ilustração que a gente fez? Eu criei um cenário aqui de Jesus tendo decidido criar eu e você. Vê se não é isso que Tiago está dizendo. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Sabe, nós somos fruto de algo muito grande. Só que aquilo que na nossa ilustração o Espírito Santo previu aconteceu. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Lembra que na nossa historinha, esse homem nascia com vontade própria, com poder de decisão, com autonomia sobre suas atitudes? E quando Jesus criou esse homem, ele colocou uma árvore no meio do jardim e disse: coma tudo, menos aquela. Primeiro teste do homem. E o homem não fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele pecou. E quando esse homem peca, quando isso acontece, há alguns que, na minha opinião, equivocadamente acham que alguma coisa deu errado no paraíso. Que alguma coisa deu errado nos planos de Deus. Irmãos, eu não consigo entender assim. Me perdoem se eu confundo ou escandalizo algum de vocês. Mas eu não consigo acreditar que Deus criou o homem e deu errado. Para mim, a queda do homem já era prevista. Quer que eu escandalize mais? Eu escandalizo. Na minha opinião, a queda do homem já estava, inclusive, no propósito. Quer entender mais sobre isso? A gente pode marcar um dia aí, uma EBDzinha, só eu e vocês aí, para a gente conversar sobre esse assunto. Não dá para digerir tudo num gole só, aqui, no domingo. Mas para mim, quando Deus criou, tá bom, ou você acha que aquela história, ela não é ilustrativa, de Gênesis. Deus saiu para passear, deu as costas para o Éden, Adão pecou, e quando Deus volta: Adão, cadê você, Adão? Onde você está? Deus não sabia onde Adão estava, Deus não sabia o que Adão tinha feito. E cadê a onipresença, onisciência e onipotência de Deus?
Adão, você pecou. Está muito além disso. É por isso que é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo, porque tudo já estava no projeto, até a morte do Cordeiro. E aí, quando o homem peca, acontece aquilo já previsto. Mas Samuel, por que isso estava no projeto de Deus? Por que Deus já sabia, ou esperava, ou tinha a consciência de que o homem iria pecar? Por um motivo muito simples, na minha opinião, obviamente. Porque Deus, Ele queria que antes de eu e você nos tornarmos deuses, porque você sabia que nós somos deuses? Isso também te escandaliza? E quando Jesus diz, sois deuses, só que deixa eu explicar para você, você é um Deus encapsulado dentro desta casca humana. Porque o que está acontecendo com você agora, é que você é um deusinho criança. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que não sabe ainda como conduzir os seus poderes de Deus. Então Deus prendeu você dentro do cercadinho do bebê. Esse seu corpo é o cercadinho do bebê. Até que você cresça, até que você chegue à estatura do varão perfeito, à plenitude de Cristo. Então, Deus sabia como você seria. E Deus projetou este período em que você iria passar aqui na terra, para que você crescesse e amadurecesse. Efésios 4, e chegasse à estatura, à plenitude de Cristo. Tudo isso para mim está no projeto, e tudo isso tem a ver com a missão. Aí, depois que o homem peca, acontece o que Romanos 3:23 diz, que é o quinto texto que a gente está lendo essa manhã, que diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você foi feito à semelhança da glória de Deus. Você foi feito cheio da glória de Deus. Só que o pecado te destituiu disso. E hoje você é isso aí. Nós somos isso aqui. Aí em Romanos 5, versículo 12, que é o sexto texto que a gente vai ler, que a gente está lendo, diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você percebeu que quando Deus disse assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, você certamente morrerá. A sentença para o pecado foi a morte. A sentença para não ser como Deus queria que eu fosse, é a morte. Então é por isso que todos nós aqui vamos morrer um dia. O que eu estou falando é verdade ou não? A não ser que Jesus volte antes. Mas esse é o ciclo da vida. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. Mas não era para ser assim, não é para ser assim, porque nós somos seres eternos. Portanto, essa morte, que todos nós iremos encarar um dia, ela é temporária. Ela faz parte de um projeto, de um processo, de uma missão. Até aqui está tudo bem? Está tudo andando direitinho? Está dando para entender até aqui? Tudo tranquilo? Bom, Samuel, eu pequei. Eu sou um ser humano criado por Deus, com capacidade de ser Deus, porque eu fui criado à imagem e semelhança dEle. Então, a coisa que eu quero que você entenda é, eu quero que você entenda isso melhor. Como é que eu posso fazer você entender isso melhor?
Vem cá, Simoninha. Vem cá. O que vem? Uma menina? Quantos anos? 13 anos. E vocês podem pensar, essa menina nasceu um dia, essa menina está crescendo, essa menina um dia vai casar, vai ter filhos, tomara que continue bonita assim, porque tem umas que não dão tanta sorte. E acabou. Não. O que eu estou querendo explicar para vocês nessa manhã é que quando um dia lá no Gênesis Deus disse haja luz, quando um dia Jesus disse eu quero criar um ser humano, tem um projeto nessa menina aqui que é ela ser deusa. Sabe, quando Deus criou Simone, e entenda-se por Simone, é exemplo para todos nós aqui, quando Deus criou Simone, Ele não criou Simone para crescer, casar, ter filhos e morrer. Alguém aqui consegue acreditar realmente nisso? Que é só isso a vida? Não, Simone tem 13 anos, ela vai crescer, ela vai casar, ela vai ter filho, ela vai trabalhar, ela vai para casa, ela volta e vai morrer. E quando ela morrer, acabou. Velhinha lá, em nome de Jesus, vai passar dos 100, amém? Mas depois dos 100 ela morre e acabou. Quer dizer, Jesus criou um universo, um multiverso, morreu, ressuscitou, se esvaziou, para isso. Só para isso. Não, tem um projeto dentro dela aí, ó. Quer dizer, sabe quando Jesus olha para Simone, ela olha assim e fala assim, você não tem noção do que você vai ser no dia que eu voltar. Sabe, esse negócio de você crescer, casar, ter filho, você não tem noção do que é isso. Isso é nada em relação ao que você vai ser quando eu me revelar, quando eu voltar, quando eu aparecer. É muito mais do que isso. Não é só isso aí isso aqui que vocês estão vendo é uma casca. Isso aqui é um negócio que passa. Isso aqui, ó, lindinha, vai virar um maracujá um dia. Ou não vai? Vai, repreende em nome de Jesus, vai. Vai virar. Porque é assim que vai acontecer comigo e com você aqui, ó. Já tem umas ruguinhas aqui, ó, o maracujá está chegando. Então, é por isso que Paulo fala assim, ó, se é só para esta vida que a sua expectativa está em Cristo, você é o mais miserável de todos os homens. Porque eu entendo que por trás desta criação tem algo muito maior, muito além do que os meus olhos veem. Então, quando Jesus olha para ela, Ele olha para o Gênesis, Ele fala assim, façamos Simone a nossa imagem e semelhança. E fala sério, você acha que Deus é isso aqui? Não, eu sei, ela é linda, bonita, mas não é só isso, Deus não é só isso. Quando Ele diz, façamos Simone a nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo assim, o que foi feito dela a imagem e semelhança dele ainda não se revelou, ainda vai se revelar. Essa é a missão de Jesus, fazer com que isso se revele. Obrigado, Simone, palmas para ela. É por isso que quando você pega João capítulo 3, Jesus resolve o problema do meu e do seu pecado. Você pecou, você foi destituído da glória de Deus. Você não age como Deus quer que você haja. Mas aí João 3,16 diz assim, se quiser botar o texto. É o 7º texto. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Eu vou ler de novo e quero te perguntar qual é a missão de Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo
Deus enviou seu Filho ao mundo. Para quê? Para quê, Senhor, o Senhor enviou seu Filho ao mundo? Qual a missão dele? O Senhor mandou ele para cumprir que missão? Enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Lembra que eu falei no domingo passado que a gente não vai para o inferno, que a gente já está no inferno? O texto está dizendo assim, aquele que não crer nele não vai ser condenado, já está condenado. Já está. Agora, a missão que está clara aqui em João 3,16, de Cristo. Então, existe uma missão. A missão é, esse Deus que criou esse mundo, é mais ou menos assim, ela tem um princípio, um meio e um fim. A missão ela é completa. No princípio, Ele criou todas as coisas. No meio, Ele está nos salvando deste mundo, nos salvando de termos nos afastado dEle, nos salvando de termos escolhido as trevas, nos salvando de, em algum momento da nossa vida, termos sido destituídos da sua glória, e no fim nós viveremos com Ele eternamente. Essa é a missão. Então veja, não tem uma missão dentro do mundo, tem uma missão acima do mundo. O mundo que você vive, na verdade, é uma distração para essa missão. Entendeu agora? Há uns domingos atrás, abre um parêntese aqui, há uns domingos atrás, eu quero testemunhar o contexto desta palavra. Há uns domingos atrás, eu preguei sobre a vida fazer sentido ou não, sobre... eu encenei aqui com Daniel uma prisão, um loop que a gente vive, acordando, dormindo, indo trabalhar. Vocês lembram disso? Né? E aí eu mostrei que Deus levou cativo o cativeiro e que nós deveríamos viver algo além do loop que a nossa vida nos propõe. Lembram disso? E vocês lembram que aquela palavra, ela aconteceu baseada num diálogo que eu tive com Daniel, no chuveiro, que Daniel falou assim, meu pai, você vai pregar o quê domingo, amanhã? E eu tinha preparado esta palavra de missão. Aí eu falei, Daniel, estou querendo pregar sobre missão, mas veio algo na minha cabeça. Aí ele falou, sobre o quê? Eu falei assim, eu nem lembro agora qual foi o título que eu dei para aquela palavra, mas eu falei assim, alguma coisa que se as pessoas não, por elas não entenderem, elas estão... A vida delas não estão fazendo sentido, elas estão sofrendo. Aí Daniel falou assim, meu pai, falar sobre missão é muito bom, mas as pessoas estão precisando ouvir isto. Eu achei assim, que ousadia, menino, se metendo na minha programação de pregação. Mas naquele momento eu percebi que Deus estava usando ele, que havia algo profético naquilo. E ele falou assim, meu pai, você tem que falar sobre isso, porque as pessoas estão precisando ouvir sobre isso. E aí eu falei, tá bom. E aí eu tive que ficar até 3 horas da manhã preparando aquela palavra. Foi uma bênção, eu recebi várias mensagens no final do culto, falando que aquela palavra mudou, tirou, caiu, subiu. Uma maravilha. Só que naquele dia, Daniel vai lembrar, ele falou uma coisa assim para mim. Ele falou assim, meu pai, se você perceber bem, essa palavra que você quer falar sobre missão, ela vem depois dessa, uma está ligada na outra. Eu falei, não tem nada a ver, Daniel, são 2 palavras diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele falou assim, você vai ver, depois você vai ver que tem a ver. Como o menino estava meio profético naquele dia, eu deixei lá, tá bom, vamos ver. Mas de fato na minha cabeça, uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa. Mas no final daquela palavra, daquele domingo, como eu disse, foi uma bênção. Mas eu estava almoçando com Helder e Helder falou assim, no final daquela palavra, parecia que você tinha alguma coisa a mais para dizer, não tinha não? Eu falei, não. Ele falou, não sei, eu tive uma sensação de que precisaria ser dito algo além. Eu fui para casa pensar naquilo, e eu falei assim, Helder, você tinha razão. É que esse além eram respostas que eu precisava para mim mesmo, lembra, Helder?
Eram respostas, porque eu falei assim, não sei se você percebeu já, na CCR acontece diferente. Na maioria das igrejas, as pessoas trazem uma palavra pronta, princípio, meio e fim, tal é isso, vai para casa e aprende, tem que ser assim. Aqui meio que eu prego para mim, eu prego para as minhas angústias, para as minhas agonias, e eu acho que é por isso que encaixa tão bem em vocês, porque somos iguais. E eu prego buscando respostas. E eu falei assim, Helder, eventualmente eu vou pregar coisas que eu estou convidando a igreja para dizer, vamos buscar essa resposta juntos? Vamos buscar esse entendimento juntos. E eu falei, aquele domingo foi meio que isso, sabe? Eu estava meio agoniado com um loop que minha vida estava vivendo, que eu estava vivendo na minha vida, de rotina, de acorda de manhã faz isso, depois dorme faz aquilo e tal. E eu estava precisando enxergar um pouco além disso. E é o que eu tenho buscado, e é o que eu quero buscar junto com a igreja, e é o que eu quero que a igreja descubra. Lembra, Júnior, que você virou para mim e falou assim, rapaz, aquela palavra foi a melhor palavra que eu já ouvi na história da CCR, porque ela me fez enxergar algo além do que tem que ser a nossa vida. Esse além que eu estava querendo que acontecesse. E quando eu estava preparando essa palavra sobre missão, Daniel tinha razão. Eu descobri que quando você não consegue compreender a missão de Cristo e não consegue se encaixar nela, é aonde a sua vida perde o sentido. Conseguiu me acompanhar? O loop de vida que a gente entra, de rotina de coisas que dizem respeito só aqui a esta terra, elas fazem com que a sua vida perca o sentido. Você precisa entender que missão de Cristo, a missão do reino, não é uma coisa opcional dentro do Evangelho. Ela é a sua essência e a sua existência. Se você não conseguir encaixar a sua vida nisso, essa vida em alguma hora vai te oprimir e te angustiar. Porque missão não é mandar um missionário para a África. Missão é entender que Deus criou a mim e a você com um propósito e Ele ainda está nesta missão. Ela não acabou, ela não foi concluída, ela está no processo. E todas as vezes que eu vivo uma vida distante desse processo, eu fatalmente vou perder o sentido. Vou perder o sentido. A Bíblia fala, Jesus disse assim, eu trabalho e o meu Pai trabalha até hoje. Estamos, sabe, na porta do céu, tem uma placa assim, estamos em obra. Desculpe os transtornos, estamos trabalhando para melhor servi-lo. É assim que está acontecendo agora. E a minha e a sua vida rotineira, de sequência de coisas que eu faço quando eu acordo e durmo, tem um papel de te distrair para que você não consiga compreender essa missão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o 8º texto que a gente vai ler, diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse texto não sei, presta atenção nesse texto. Você sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, Deus colocou no seu coração o desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade, uma atração pela eternidade, ainda que você não consiga compreender isso do começo ao fim. Ainda que o projeto como um todo ainda não faça sentido na sua cabeça. Sabe quando Jesus, em João 17, está se despedindo dos discípulos, ele diz, eu estou indo, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, e papa, 14, 15, 16, 17. Tem hora que ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, eu estou indo, para onde eu vou vocês não podem ir, e eu não posso contar tudo para vocês agora, porque vocês não suportariam ouvir. Interessante, né? Paulo fala que vemos como que por espelho, mas depois veremos face a face. Sabe,
você não consegue compreender essa missão como um todo. Mas tem uma garantia de que você pode fazer parte dela, porque Deus colocou no seu coração a eternidade. Às vezes eu fico no culto, na hora do louvor, olhando para vocês e para mim, e eu fico me fazendo uma pergunta, não sei se isso acontece com você. Olha como essa igreja está cheia, olha como tem um monte de gente aqui. Você já se perguntou o que faz essas pessoas saírem no domingo de manhã, que elas podiam estar dormindo, descansando, ou fazendo qualquer outra programação, sair e vir para um culto como esse? Ininterruptamente, todos os domingos as pessoas saem de suas casas e vêm para aqui. Que sentido tem isso? Que lógica tem isso? Aqui não estamos distribuindo dinheiro, aqui não tem piscina, aqui não tem praia, sol não, nem tem hoje, sabe? Não tem nada. Por que essas pessoas saem? Sabe, não é pelos olhos lindos do pastor, obrigado. É porque Deus colocou a eternidade no seu coração. E essa eternidade é que te move. Essa eternidade que faz você fazer coisas que na sua cabeça parece que às vezes não tem sentido. Essa eternidade que faz você se engajar em coisas no meio do ministério. Essa eternidade que faz você querer... Sabe essa eternidade que faz você ter vontade de dizer para uma pessoa, vem lá comigo, vem conhecer. Por que é que você tem tanta vontade que as pessoas conheçam esse negócio? Já parou para pensar nisso? Por que você tem tanta vontade de que as pessoas compreendam isso que você tem compreendido, ou ouça isso que você tem ouvido? É porque Deus colocou a eternidade no seu coração. Deus colocou um negócio aí dentro que vai fazer você sempre se lembrar que você tem que ser atraído e vai estar sempre atraído por algo maior. O 9 eu já citei, o 9º versículo de hoje, que é: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, em outra tradução, os mais miseráveis de todos os homens. E o último texto, eu quero que você fique de pé para a gente ler. Sem dispersar e sem conversar, eu quero que você reflita o seguinte. Reflita o seguinte comigo agora. Jesus está em missão. Não bota o texto ainda não? Jesus está em missão. Vocês entenderam isso? Com a leitura e as sequências desses textos, você conseguiu entender que Jesus, ele não tem uma missão apenas. Ele tem uma missão e ele está em missão. Jesus começou criando o universo. Jesus começou criando eu e você. Jesus idealizou eu e você. Jesus sabia que eu e você ia se perder. Jesus sabia que nós seríamos distraídos pelas coisas deste mundo. E Jesus disse: eu vou descer lá como homem. Eu vou reviver neles a expectativa dessa missão. Eu vou espalhar na terra pessoas que vão compreender isso, que vão se atrair por isso. E quando essas pessoas que compreenderam isso e se atraíram por isso, ganharem o maior número de pessoas possíveis, e quando esta mensagem, esta missão chegar no ouvido de todos, eu volto. Eu volto. Então, quando nós conversarmos no próximo domingo, e no próximo domingo, e no próximo domingo, sobre coisas mais específicas a respeito da missão, quando nós falarmos de práticas de missão, de como desempenhar a missão, de qual é a sua missão específica no reino, você tem que se lembrar de uma coisa. Você tem que se lembrar deste primeiro domingo. Você tem que se lembrar que Jesus, Ele está em missão, e essa missão, ela precisa ser concluída, e ela não foi concluída ainda. E a coisa mais importante que você tem que saber sobre esta missão: Jesus é apaixonado por ela. Jesus vive em função dela. Jesus vive em função de eu e você nos encontrarmos no reino, nos acharmos no Evangelho
prosseguirmos perseverando até o dia da sua volta e vivermos com Ele eternamente. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Espírito Santo usou Mel aqui na hora do louvor para falar uma coisa que tem tudo a ver com essa palavra. No meio do clamor que ela começou a fazer na hora dos louvores, ela disse sobre o cuidado que deveríamos ter de perder a nossa identidade. A nossa identidade está ligada a quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Não é isso que está na sua identidade? Qual o seu nome, de quem você nasceu, que lugar que você nasceu, o nome dos seus pais. A sua identidade te diz de onde você veio. Quem foi que te gerou? Sabe o que tem na minha identidade? Na minha identidade tem escrito assim: nascido quando a terra ainda nem tinha forma e era vazia, no coração do Pai, que me amou e que disse que iria viver eternamente comigo. Se você perder essa identidade, você perdeu sua vida. Sabe? E todas as vezes que você ouvir nos próximos domingos falar sobre coisas a serem feitas no reino, se você não entender que essas coisas a serem feitas são porque arde no coração de Deus, explode no coração de Deus, um desejo por ver se cumprir algo que Ele construiu desde a fundação do mundo. Se você não conseguir compreender isso, a sua vida não terá sentido. Não terá sentido. Eu, Samuel, vivo pensando neste dia, que eu vou ler aqui agora. Você pode ouvir esse texto? Você só ouve. Esse é o último texto que nós vamos ler. E esse texto tem a ver com o fim da missão. O começo da missão, não precisa botar não, eu quero só que ouçam. O começo da missão está em Gênesis 1. No princípio criou Deus tudo. Ali está o começo. Nós lemos textos que mostram em que pé essa missão está. Deus está salvando a mim e a você. E agora nós vamos para o final dela. Você pode vir comigo para esse final? Ouça o que esse texto diz. Jesus, quando ele se apresentou a João, lá na ilha de Pátimos, e pediu para que ele escrevesse o que hoje nós chamamos de Apocalipse, ele estava preocupado em que o seu povo conhecesse para que direção nós estávamos indo. Jesus se preocupou em contar para mim e para você o fim da missão. Jesus quis que eu e você soubesse o porquê de tanto sofrimento, o porquê que nós não poderíamos nos distrair com a nossa vida. Jesus quis que eu e você soubesse qual era o prêmio que nós iríamos receber se nós entendêssemos que as nossas vidas não deveriam se restringir aos nossos próprios interesses e às nossas mediocridades terrenas. Jesus quis que a gente tivesse um alvo. E ele disse assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Você sabe quem está escrevendo isso, né? É João. E você sabe que ele está escrevendo depois de ter tido uma visão. Então o que é que João está vendo? João está vendo o fim de todas as coisas. Porque o nome Apocalipse, não sei se você sabe, significa isso: o fim de todas as coisas. Então ele está dizendo: o que é que eu vi no fim de tudo? Para aqui comigo agora. Você sabe o que é que João está falando? Vamos traduzir o que João está falando. João está falando assim: gente, João chegou e falou: gente, vocês não vão acreditar. Eu estava orando, Jesus apareceu para mim e ele me deu uma visão. Foi, João? Foi. Que visão, João? Ele me mostrou como ia acontecer no fim. Tudo isso que nós estamos vivendo agora está indo numa direção, e ele me mostrou o final disso como será. E ele disse: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Agora, quem disse isso foi uma voz que veio do trono. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Essa é a missão de Jesus: criar um processo que nos leve a viver com ele eternamente. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse foi o projeto que Jesus teve quando estava jogando pedrinha no lago. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, repete comigo, e o fim. Essa missão tem um princípio e tem um fim. E quem é esse princípio e fim? É Jesus. A gente começou com Ele e a gente termina com Ele. Ele estava lá desde o princípio, nada do que foi feito sem Ele. E Ele estará lá no final, vivendo conosco eternamente. É por isso que Ele é o Alfa e o Ômega. É por isso que Ele é o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu finalizo dizendo o seguinte: aquele que tiver sede, a minha pergunta para você nessa manhã é: quanto dessa eternidade está gritando no seu coração? A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quanto dela está gritando no seu coração e quanto da sua vida medíocre, de um loop de acordar e dormir, está gritando? Pesa na balança. Feche seus olhos e vamos orar. Eu quero cantar esse texto. Eu não consigo ler esse texto sem cantar esse texto. E eu quero que você reflita sobre isso. Missão é se sentir parte disso. Essa é a missão. A missão de Cristo é viver comigo e com você. Novo céu, nova terra, eternamente. Mas não por si só, porque Ele escolheu você para estar com Ele. Ele te amou desde o dia em que Ele idealizou você. Quanto disso está ardendo no seu coração? Quanto disso faz parte do que você vive hoje? Quanto da eternidade, quanto dessa sede por estas coisas tem a ver com a vida que você está vivendo hoje? Essa é a pergunta. Talvez a vida entre em loops e parem de fazer sentido, porque isso parece que não desceu para o seu coração ainda. E às vezes, acreditem, eu sou pastor e ela some do meu. E eu preciso colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, onde foi que eu entrei? Em que labirinto foi que eu entrei? Que as coisas parecem que estão tendo a ver só com o que está aqui embaixo e parou de ter a ver com aquilo que o Senhor criou para mim viver eternamente. E a gente precisa, de quando em vez, realinhar as órbitas dos nossos pensamentos. Feche seus olhos. Amém, Jesus. Grande de Deus, o grande amor, e vi um novo céu,
voz no céu e me fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. De novo, vivi um novo céu. E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz no céu, e me fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. Sabe, esse texto ele chama você para um realinhamento. Essa palavra diz a você que você não pode ouvir mais nada do que virá se você não tiver esse desejo no seu coração. Se você não tiver ardendo no seu coração a convicção de que qualquer coisa que você faça tem a ver com essa realidade, com essa vida que Deus criou para mim e para você viver, com princípio, com meio e com fim. Então, se como eu, em algum momento da sua vida, se esse momento for esse agora, você percebeu que você ficou um pouco distante desse desejo, que você ficou um pouco distante de querer viver essas coisas alinhadas a esse projeto maior, coloca a mão no seu coração agora. Só você que está se sentindo alinhado, descolado disso. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e quero clamar por você, porque eu clamei por mim quando isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a entrar num loop e que as coisas pararam de fazer sentido na minha vida, porque eu descobri que elas não estavam sendo em função dessa missão. Me deu uma agonia e eu clamei, eu quero clamar por você. Vem aqui na frente, você que colocou a mão no seu coração, eu quero orar por você. Eu quero clamar por você. Deus vai realinhar você. Deus vai realinhar a sua vida. Deus vai realinhar os seus objetivos, a sua forma de viver. Amém? Ah, Senhor Jesus. Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, que reavivaram no coração um algo maior. Elas se lembraram, Senhor. Elas se lembraram que tem algo muito maior do que o que elas estão vivendo. Senhor, eu lembro aquele dia que eu entrei no meu quarto e coloquei meu joelho no chão e falei: Senhor, me perdoa, porque eu comecei a olhar para tudo que estava ao redor do meu umbigo, porque eu comecei a olhar para todos os meus projetos pessoais, para tudo aquilo que eu queria realizar aqui, e me tornei o mais miserável dos homens, porque eu esqueci que o Senhor está trabalhando até hoje em cima de uma missão, e eu quero fazer parte dessa missão, entender essa missão, e se possível for, assim como Epafrodito, morrer por essa missão. Paulo fala de alguém que quase morre por causa dessa missão, que estava disposto a morrer por ela. Senhor, é isso que eu quero que esteja no meu coração e no coração desses irmãos. Se possível for, nós queremos morrer por esta missão, se necessário for, porque o que nós queremos, Senhor, é que a nossa vida seja realinhada àquilo que o Senhor começou e que sabemos que o Senhor vai terminar. Senhor, o que nós queremos clamar agora, eu quero clamar junto com os meus irmãos. Olhem para mim. Você vai clamar junto comigo agora.
Amém? Vocês vão clamar junto comigo agora. Vocês têm coragem? Se tiver coragem, eu vou fazer vocês repetirem o que eu falei quando eu estava orando de joelho no chão no meu quarto. Você vai dizer assim comigo: Senhor, não continua essa missão sem mim. Senhor, não continua essa missão sem mim. Me resgata, me puxa, me arranca de onde eu estou, mas me coloca nela em nome de Jesus. Me coloca nela em nome de Jesus. Não continua essa missão sem mim. Não continua essa missão sem minha vida estar entranhada nela, sem eu compreender o começo, o meio e o fim desse negócio. Em nome de Jesus, não continua esse negócio sem mim. Para tudo, Senhor. E me puxa, e me arranca de onde eu estou. E me faz, Senhor, parar de pensar nas mediocridades da minha vida. Senhor, não continua essa missão sem mim. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.